Nesse vídeo eu quero falar a respeito da humanidade de Cristo. Nós temos aqui o que para muitos acaba soando como um paradoxo. Como alguém pode ser 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Como um Deus passa a ser homem sem deixar de ser Deus, vive como homem sem deixar de ser Deus, né? É algo que muitas vezes tem sido de uma compreensão desafiadora. No entanto, não podemos negar, né? Temos alegado isso desde o início, que a doutrina nem sempre ela consegue esclarecer plenamente a nossa razão. Pelo contrário, em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz que o homem natural, psíquico, o homem entregue ao psique e à sua mente, não entende as coisas do Espírito e são loucura. Mas a doutrina, o fundamento doutrinário é apresentado para que, em primeiro lugar, a gente creia. Então, eu quero tomar um texto mencionado no vídeo anterior, quando falei sobre a divindade de Cristo. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, nós lemos: "Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus." Outra tradução, né, como a Nova Almeida Atualizada, apresenta esse texto assim: "Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo." Então o texto continua e diz assim: "Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz." Essa palavra que indica que Cristo se esvaziou, subsistindo em forma de Deus, se esvazia, não está dizendo em momento algum que ele deixa de ser Deus, né? Algo que eu e você precisamos compreender é o que significa esse esvaziamento. Ele assume a forma de homem, ele vive aqui na Terra 100% como homem, sem deixar de, em essência e identidade, ser Deus, porém não usando atributos exclusivos pertencentes à divindade. Então, a primeira coisa que temos que falar a respeito da humanidade de Cristo é reconhecer a divindade habitando no corpo de um homem e escolhendo, por decisão própria, viver como tal, vivendo como homem. A essência e a identidade divina jamais foram comprometidas. Mas o que eu e você precisamos entender é que atributos exclusivos da deidade, que pertencem somente a Deus, foram deixados de lado, né? Quais são esses atributos? Podemos destacar aqui 3 deles: a onipresença, a onipotência e a onisciência. Quando falamos da onipresença, a palavra oni significa todo, né? Então, só Deus carrega a capacidade de ser presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Onipresente significa presente em todos os lugares. Mas quando olhamos para aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus, em Marcos, no capítulo 1, né, nós vemos no verso 36, eu vou ler do 36 até o 39. "Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam." Porque o versículo anterior diz que ele, se levantando alta madrugada, foi para um lugar deserto orar. "Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam." Jesus, porém, lhes disse: "Vão a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim." Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. E nós vemos aqui é Cristo limitado a um corpo, indo em um lugar de cada vez. Ele não estava presente em todos os lugares, né? Quando olhamos para a questão da onipotência, oni, novamente, significa todo, potência, poder, só Deus tem todo o poder. Quando olhamos para Jesus, percebemos que a forma, que a maneira, né, como Jesus viveu nessa terra, não foi fazendo uso da onipotência. Em Atos 10:38, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. A Bíblia diz: "O qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele." Deus ungiu, Deus era com ele. Não diz que ele fez o que fez como Deus ou porque ele era Deus. Aliás, seria muito contraditório se Jesus tivesse feito aquilo que ele fez como Deus, a instrução que ele nos dá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, onde ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores."